Você já tá com aquela viagem marcada e tá perdido na hora de fazer um roteiro? Então fica aqui nesse vídeo que a gente vai te ensinar a fazer um roteiro perfeito para você. Além disso, ao longo do vídeo eu vou dar dica para vocês pararem de montar roteiros como esse e passarem a criar roteiros como este aqui. Oi, eu sou a Lu Opa, eu sou o Gui, e esse é o Inventando Inventando Rotas. Rotas. Bom, então vamos ao primeiro passo. Se você já tem sua passagem, você já tem mais ou menos a imagem daquilo que você quer conhecer, mas não sabe muito ao certo o nome ou não sabe tudo que tem naquele local. Por isso, a nossa recomendação, em primeiro lugar, é assistir alguns vídeos no YouTube ou no Instagram sobre pessoas que já conheceram esses lugares. É uma boa forma de já ter um primeiro contato com esse local e conseguir identificar qual estilo de viagem você mais gosta através desses vídeos. Porque basicamente quando você começa a assistir, você vê o que que você gosta, o que que você não gosta. Às vezes você acha algum lugar interessante, ou então você vê todo mundo passando pelo mesmo lugar e você fala, nossa, pra que perder tempo ali? Então nisso você passa até a se conhecer melhor, entender qual tipo de viajante você é. E isso vai facilitar muito a montar um roteiro mais personalizado. Além disso, também, pegando a experiência de alguém que já foi, você sempre acaba escutando alguma dica, algum erro que ele cometeu que você não deveria, algum horário específico que você precisa conhecer tal lugar. A gente mesmo sempre vai anotando nas notas mesmo, fazendo um esboço já enquanto está assistindo. O segundo passo você vai fazer quase que em conjunto com o primeiro. Você vai basicamente listar todos os pontos, as atrações, os passeios que você deseja ir e fazer. Então aproveite essa fase de pesquisa mesmo, enquanto você estiver ali consumindo conteúdo, você já vai anotando e fazendo uma listinha de todos os lugares. E já emendando agora para o terceiro passo, que é algo que eu gosto muito de fazer, que é já jogar tudo no Google Maps. Eu sempre crio uma pasta com o nome da cidade, o nome do país que a gente está visitando e já vou salvando todos os pontos nessa pasta. Fica meio desorganizado, mas vou lá, salvo um, quando eu vou ver já tem 10, 20, e aí eu já coloquei todos os pontos turísticos, todos os pontos de interesse, os lugares que a gente quer ir, já tá tudo nessa pasta. Separa só por cidade mesmo, Isso, eu coloco tudo então junto, meio bagunçado, só para essa viagem. E uma outra coisa que você tem costume de fazer é que ele vai clicando nos botãozinhos no mapa, tipo assim, ah, achei isso aqui interessante, ele clica. Ah, Aí, tipo assim, é. às vezes ninguém indicou, a gente não viu isso em lugar nenhum, mas ele achou no mapa, ele clicou, achou legal, aí ele fala, quero visitar isso aqui. Aí ele vai lá e marca. É, tipo, eu vou passando em cima É. do Google Maps mesmo, que ele já mostra um monte de ponto de interesse. Às vezes eu acho algum legal lá e eu clico e falo, peraí, isso aqui é interessante. Eu já adiciono. E realmente, às vezes ninguém recomendou isso. É um lugar que a gente acaba indo, descobriu assim e acaba sendo bem legal. É uma dica até se você quer fugir do óbvio. E como quarto passo, a gente recomenda que você consulte o chat GPT para verificar se você não esqueceu de nenhum lugar interessante. Então, assim, basicamente se descobrindo ali como viajante ou já sabendo o estilo de viagem que você gosta, você vai descrever ele para ele, olha, eu gosto disso, disso e disso, desses tipos de passeios. E aí você vai colocar ali sua lista do que você já colocou, do que você já programou no mapa e vai questionar ele, vai perguntar: "Nossa, tá faltando eu colocar alguma coisa? Tem algum ponto imperdível? Tem alguma coisa de diferente que as pessoas não costumam fazer, mas que você acha que seria interessante pro meu perfil de viajante?" Nós mesmos, quando a gente foi pra Suécia, a gente queria muito conhecer um restaurante viking, É lembra? verdade, a E foi o recomendação foi dele. chat que recomendou o restaurante que a gente foi. E a gente não achou ninguém comentando sobre esse restaurante. Provavelmente tem na internet, mas ele que indicou, a gente foi, achou e enfim, foi incrível a experiência. Não, e detalhe, já tinha indicado até o cardápio que a gente ia comer É lá, né? verdade. Eu já cheguei lá sabendo o que eu esperava comer Quais também. pratos iam ter? É. E a faixa de preço. Tá, agora a gente vai para o quinto passo. Nesse ponto, você já tem mais ou menos tudo separado, com o que você quer conhecer, o que você quer fazer. Mas tá uma bagunça. Então, normalmente, eu já olho tudo no Google Maps que eu marquei, tudo que eu quero fazer, e eu costumo agrupar eles por proximidade. Então, eu vejo, no bairro X, na região tal, tem um monte de pontos de interesse, então eu tento fazer todos naquele dia, depois eu vou para outros um pouco mais distante, tento ver tudo naquele dia, e aí vai ficar sempre um ponto mais longe, separado, um aqui, outro ali, e eu tento encaixar mais ou menos no tempo que eu vou gastar em cada ponto também. Mas uma coisa que a gente sempre leva em consideração é ver direitinho quais são os horários de cada atração, porque pode ser que uma atração específica seja melhor de você chegar na parte da manhã. Então a gente sempre pede ajuda pro chat GPT nessa questão de tipo assim, qual que é o melhor horário para visitar isso aqui? Porque isso aqui é um dos pontos chaves do roteiro, tipo, ele é o mais importante. Aí ele recomenda, você tem que chegar em tal horário. Então a gente coloca ele de uma forma no dia que a gente consiga chegar naquele horário Uhum. específico. Então, às vezes vai acontecer de no mesmo dia a gente visitar uns pontos mais distantes,
Mas aí é por conta dessa outra logística, não só da proximidade, mas também dos horários de funcionamento e do melhor horário de cada um, porque pode ser que o ponto que você queira ir, ele tenha uma lotação no dia. Então, o horário vai ser muito importante. Então, a gente leva tudo isso em consideração. O importante é a gente fazer esse agrupamento, a gente vai fazendo, mas a gente questiona depois pro chat. Isso aqui tá legal? De acordo com os horários e a melhor condição de ir? Tem como adaptar para ficar melhor? Então, você pode usar muito ele para te auxiliar nessa parte. Inclusive, quando a gente estava tanto em Estocolmo, em Copenhague, a gente estava organizando e aí depois a gente lembrou que tinha que, um dos pontos lá que era onde tinha o horário da troca de guarda, a gente tinha que se atentar ao horário também, É né? verdade. A gente teve que fazer uma mudança A lá porque a troca de gente. guarda era meio-dia. Era alguma coisa, tinha que chegar tipo 11h40, É. que ele recomendava. E aí a gente não tava levando isso em consideração antes. Aí quando a gente lembrou disso, que o chat até falou, falou, opa, pera lá, a gente fez umas mudanças no roteiro. E agora o sexto passo é um onde muitas pessoas já atropelam e jogam como primeiro, que é a escolha do hotel. Normalmente a gente prefere ter tudo definido, o que a gente vai fazer em cada dia, o local das atrações que a gente vai conhecer e até quantos dias vai ficar na cidade, para só então definir realmente o hotel. Até porque o nosso foco é sempre escolher um hotel que tenha uma boa localização. Só que ter uma boa localização também é relativo, porque você precisa entender quais são os pontos que você quer visitar, para aí sim você saber qual seria a melhor localização para esses pontos. Porque apesar da gente considerar na maior parte das vezes a região central como a melhor para se ficar, nem sempre vai ser assim. Um exemplo mesmo foi quando a gente ficou em Maiorca. A gente ficou numa parte um pouco mais central mesmo e resolveu pegar o carro em alguns dias para ir para algumas áreas mais afastadas. Mas se o nosso objetivo fosse realmente só ficar nas praias, conhecer as calas, talvez valesse a pena não ficar na região central, mas sim pegar um hotel ou alguma outra hospedagem numa região que ficasse mais perto dessas praias. E muitas vezes acaba até saindo mais barato também, né? Se você quiser ficar mais longe do centro. Sim. Então pode compensar, pode não compensar, depende do tipo de viagem, depende do tipo de viajante que você é. E aí, definida a região, você começa realmente a olhar quais hotéis que você vai querer. E aí você vai ver o que você vai priorizar. Se é custo-benefício, se é conforto, se você quer tomar um café da manhã no hotel, se você prefere comer fora. Todas essas coisas estão envolvidas. Outra coisa que eu considero também uma dica bônus, que é como você vai chegar e sair dessa cidade. Vai ser do aeroporto? Vai ser de trem? Você vai ter que chegar no aeroporto e pegar um trem chegando na estação central? Que hora que é o voo de chegada? Que hora que é o voo de saída? Tudo isso aí leva em consideração na logística também. Porque às vezes você vai ter uns tempos meio apertados de madrugada para chegar ou para sair. E às vezes pegar um hotel que seja ou mais perto do aeroporto ou mais perto de uma estação central vai te ajudar bastante, principalmente às vezes pelos horários que tem o trem. Foi até uma das coisas que a gente priorizou nessa última viagem para Escandinávia, né? Basicamente, todos os hotéis que a gente pegou, eles eram encostados na estação central. E a gente quase alugou uns que não eram nada perto da estação, só que a gente teria passado um sufoco gigantesco, porque só da estação central até o aeroporto de cada uma das cidades já demorava tipo em torno de 30, 40 minutos de trem. Imagina ainda ter que pegar um outro transporte de alguma outra região para chegar na estação central. E, tipo assim, essa viagem em específico, o foco era conhecer vários lugares. Então, a gente foi para 5 países nessa viagem. Então, a gente tinha voos já comprados. Então, a gente não podia ter o risco nenhum de perder um voo, porque senão o prejuízo seria gigantesco. Então, a gente preferiu realmente ficar em hospedagens com um preço um pouco mais elevado, que fossem mais perto da estação central, para não correr esse risco. E a gente acabou também pegando uns voos que eram às vezes muito cedo. Então a gente teve tipo acordar quase que de madrugada para pegar o trem. E nesses horários só costuma ter trem saindo da estação central. Você não vai achar um na periferia muito fácil. Você teria que pegar um Uber, alguma coisa assim, que sairia muito mais caro. Mas assim, poderia ter sido diferente se a gente quisesse realmente ficar no país. Porque essa viagem, igual eu falei, a gente focou em conhecer outros lugares. E a gente ficou sempre nas capitais. A gente gostou muito do interior da Noruega. Se a gente fosse para realmente explorar aquele interior, a gente não teria que se preocupar tanto com essa questão de localização. Se a gente não quisesse pegar um voo para algum outro lugar. Porque não tem essa pressa, essa correria. Então, por isso que eu tô falando que tudo depende do tipo de viagem. Você tá indo para ficar alguns dias, algumas semanas, você vai se transportar muito, então tudo isso tem que ser levado em conta. Por sinal, tocando no assunto de Noruega, né? Foi algo que a gente gostou muito daquela região do interior e passou pouco tempo, né? A gente fez tudo num bate-volta de um dia. A gente quer Então, voltar. com certeza, numa próxima viagem para Noruega, a gente nem quer parar em Oslo, Não. só vai parar lá para pegar o trem e já ir direto pro interior e ficar lá uma semana.
que realmente foi algo que a gente gostou muito. E Oslo, dentre as capitais que a gente conheceu, nem foi a que É a gente mais mais... gostou, acho que foi uma das que a É. gente menos gostou, na verdade. Mas o interior da Noruega, a gente não tem Nossa, paisagem mais linda nesse a mundo. natureza mais linda que a gente já viu no Não, planeta realmente, é vale a muito a Noruega. pena. Acho que tanto no inverno quanto no verão eu quero voltar lá, nas duas épocas. Uhum. Pra poder ficar um tempo, ficar com mais calma, sem pensar em ficar correndo de um lado pro outro. E aí é outra vibe. E agora uma dica que a gente queria dar antes de passar para o próximo passo é sempre deixar uns espaços livres nesse roteiro. Não deixa tudo amarradinho, contado 100% do tempo, porque às vezes você vai conhecer algum lugar que você quer voltar, às vezes você chegou em um lugar e quer passar uma tarde nesse local porque você não esperava que você ia gostar tanto de lá. Então deixa sempre uma flexibilidade nesse seu roteiro. E outra coisa importante de lembrar é que se você estiver indo para um lugar muito distante, como por exemplo a gente foi para o Japão, o primeiro dia vai ser se habituar com jet lag. Você não vai ter energia para conhecer muita coisa no primeiro dia, A gente conheceu muita coisa. mas a gente saiu morto. Mas a gente saiu morto. É. Tanto é que, acho que foi no segundo, no terceiro dia. Não, foi no segundo. A gente chegou, tipo, no hotel 6 horas da tarde, falando assim, não, vamos descansar e depois ir. Descansar meia horinha para depois sair de novo. A gente acordou, era tipo umas 10, 11 horas da noite. E a gente perdeu o final do dia, do É, segundo dia. Mas porque a gente exagerou muito no primeiro. A gente achou que, enfim, né? A gente ia conseguir fazer tudo, tudo, tudo. exatamente. Então, acho que o primeiro dia sempre tem que ser um pouco mais leve, com menos coisas possível, principalmente se tiver essa diferença de horário muito grande. Sempre deixar também algum momento para você simplesmente fazer o que você quiser fazer. Inclusive, em Osaka, a gente deixou, por exemplo, o último dia vazio. A Foi. gente não colocou nada. Na verdade, era a última manhã, porque a gente à tarde iria pra Tóquio. Só que a gente não deixou nada. E a gente foi e revisitou os lugares que a gente mais tinha gostado. A gente voltou no castelo, Uhum. a gente deu uma volta geral A onde gente a foi gente naquele queria ir. parque lá também, que tava tendo uma feirinha de comida lá. É. E na última viagem também pra Escandinávia, na Finlândia, tava só eu e você, É lembra? verdade, A eu gente entendi. literalmente pegou o patinete e saiu andando pela cidade sem rumo nenhum. A gente falou, vamos tomar um café da manhã naquele café que a gente viu ontem? Vamos. Aí a gente foi lá. Aí depois, vamos pra tal lugar? Vamos. Aí a gente ia andando meio sem É, rumo. E é legal porque você acha algumas coisas diferentes no meio do caminho. E você pode se surpreender. basicamente a gente fez tipo um city tour na cidade inteira de patinete. Foi muito legal. O sétimo passo, então, é voltar basicamente no passo número 1, onde você estava pesquisando. Só que agora você vai pesquisar não com foco em lugares, etc., mas sim dicas sobre o local que você está indo. Então, entender melhor a cultura, se for uma cultura muito diferente da sua, entender o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Esses mínimos detalhes, mas que fazem a diferença. Você já vai ter visto muita coisa na primeira pesquisa, por isso que eu falei que na primeira, quando você estiver assistindo os vídeos, etc., vai anotando não só as atrações, mas as dicas que eles forem dando. E aí, no final, você vai meio que revisar tudo isso e pesquisar um pouco mais a fundo. Perguntar ali pro chat GPT de novo se tem alguma coisa que você precisa saber sobre aquele lugar, alguma coisa que você não pode fazer de jeito nenhum naquele lugar, ou quais são os golpes mais comuns para você não correr o risco de cair em nenhum. Então, basicamente, assistir esses outros conteúdos mais voltados para dicas mesmo sobre o lugar que você está indo. E a gente não chegou a comentar sobre transporte, porque isso é um pouquinho mais pessoal. Varia de acordo com seu gosto, orçamento, estilo de viagem e até mesmo o local que você está indo. Mas basicamente você vai escolher ele ali na hora que você estiver escolhendo o hotel. Um pouco antes, eu diria, para você saber se você vai precisar se preocupar, por exemplo, com garagem ou estacionamento, enfim, caso você opte por um carro. Ou se você vai depender do transporte público, se tem um fácil acesso naquele hotel que você está escolhendo. E agora indo para o último passo, e um dos mais importantes, que é realmente unir todas essas informações em um documento. E de preferência que ele seja bonito e organizado. Eu amo fazer essa parte, é uma das partes que eu mais gosto. Eu costumo usar ou o Canva ou o Notion para elaborar os nossos roteiros e organizar todas as informações para facilitar realmente na hora da viagem. Dando o exemplo da nossa viagem ao Japão, quando a Luísa fez o roteiro todo, como os nomes são muito estranhos e muito diferentes da nossa língua, a gente não sabia muito bem o que era aquele local. E o fato dela ter colocado algumas imagens para poder definir o que era cada um, a gente saber de fato onde a gente estava indo, se realmente a gente queria ir naquele lugar, naquela hora, ajudou bastante a tomar as decisões. E pode parecer que às vezes é perda de tempo, tirar um tempinho realmente para focar nessa parte mais visual, mas a verdade é que ela poupa muito tempo na hora da viagem. Porque se a gente fosse parar para pesquisar toda vez que a gente quisesse saber qual que era aquele lugar, ia demorar muito mais, ia gastar muito mais internet. Então acho que duas coisas
essenciais ali é você organizar isso de uma forma visual que você entenda. E uma dica que eu posso dar: você não precisa esperar fazer todos esses passos para aí sim começar essa parte visual. Então, enquanto você estiver lá pesquisando as atrações, você já vai lá no Google, pesquisa alguma foto, coloca ela de referência, já salva ela, vai fazendo uma pasta. E aí, quando você for montar realmente o documento, as coisas já estão lá. Vai ser uma coisa ou outra que você vai precisar procurar mais. Além disso, eu sou uma pessoa muito visual, então alinhar tudo em uma estética ajuda a dar clareza. E algumas dicas que eu posso dar para você que quer deixar o seu roteiro mais clean, mais bonito, mais organizado, você pode pegar referências de roteiros no Pinterest, se inspirar neles para criar o seu próprio. Além disso, no Canva mesmo, ele é muito intuitivo, então tem vários templates prontos na própria plataforma que você consegue adaptar para o que você precisa, para o que você quer. Então você não precisa necessariamente ter um conhecimento ali em design, basta querer e ter um pouco de paciência para pesquisar alguma coisa ou outra, para fazer essas mudanças, que você vai conseguir deixar do jeitinho que você quer. Então, eu acho que se eu fosse apontar quais são os principais pontos, eu acho que eu colocaria o mapa. Você ter todos os pontos lá marcados para você simplesmente entrar no mapa, colocar o lugar que você quer ir e alinhar com esse roteiro visual, onde você vai entender quais são as atrações a partir desse documento. E ele vai estar ali de fácil acesso também. Você pode salvar em PDF, colocar ali no WhatsApp, abrir a hora que você quiser. Mas se você chegou nesse ponto e tá achando ainda assim tudo difícil, ou simplesmente não gosta de fazer isso e prefere já algum modelo pronto, é algo que particularmente a gente sempre gostou de fazer, a gente sempre faz para todas as nossas viagens, e agora a gente está disponibilizando caso vocês queiram adquirir. A gente vai deixar aí na descrição o que a gente já tem. Por enquanto a gente está com os do Japão, que inclusive só agora em outubro que você ainda consegue adquirir pelo preço de lançamento. Depois ele ficará no preço cheio. Mas logo logo a gente já vai estar trazendo ainda mais roteiros. Já está no forno o que a gente fez dessa última viagem à Escandinávia. Então em breve eles já estarão disponíveis também. Além disso, por conta de alguns pedidos, a gente resolveu também começar a fazer roteiros personalizados. Então a gente vai deixar o nosso contato, o nosso e-mail aqui embaixo, caso você tenha interesse, e a gente pode conversar a respeito. Esperamos que esse vídeo tenha te ajudado. E se sim, não esquece de se inscrever no canal e de deixar o seu like, que é muito importante pra gente. E é isso, um beijo! E até a próxima rota.